nome de Jesus. Muito bom. Eu quero ler com você um versículo só, em Romanos capítulo 8, o versículo 37. Preste muita atenção agora, por favor, não distraia. Deus vai falar muito no seu coração. Olha o que diz Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, quantas coisas? Todas essas coisas, seja lá o que você estiver passando. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, estamos diante da Tua poderosa palavra, Senhor. A espada de 2 gumes, o martelo que esmiuça a penha, o pão da vida, ó Deus, e nós clamamos nessa noite pela sabedoria do alto, pela revelação do Senhor, ó Deus, e nos levantamos como igreja também nessa noite contra toda força espiritual da maldade nas regiões celestes, toda força, Senhor, contrária à revelação da palavra, nós anulamos agora pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, ó Deus, e nós colocamos a nossa mente, ó Deus, à tua disposição, para que o Senhor imprima a Tua palavra na nossa mente e no nosso coração. Muda a nossa vida, Senhor, por dentro, nessa noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, olha só que coisa tremenda. Eu quero falar hoje à noite sobre atitudes do crente vencedor. Quantos crentes vencedores tem aqui nessa noite? Bem, olha, o apóstolo Paulo diz: em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero mostrar para vocês rapidamente, antes de eu entrar nessas 3 atitudes do crente vencedor, que a gente tem que praticar. Eu quero mostrar para vocês assim, só um perfil desse crente aqui, desse crente vencedor chamado Paulo. Irmãos, esse cara, ele não tem asa, ele não é um anjo, não é? Ele não é diferente da gente. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus fez através do Paulo, Ele quer fazer através de cada um de nós. Jesus disse que se nós crescêssemos nele, nós faríamos obras maiores do que aquele fez. Já pensou? Então, isso está à disposição de todos nós. Agora, nós temos que ter as atitudes certas. Mas deixa eu te mostrar aqui rapidamente um perfil dele. Ele estava pregando um dia e ele viu um cara ali que era paralítico de nascença. Ele sabia. Já pensou, irmão? O cara desde nasceu assim, e o Paulo estava pregando, e ele olhou para o cara, viu que o cara tinha fé para ser curado, e ele disse assim para o cara: apruma-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andava. Um grande milagre ali. A Bíblia diz que ele foi preso, porque ele libertou uma moça, e quando ele estava na prisão ali, à meia-noite, ele estava todo arrebentado, apanhou ali o dia todo, a noite toda, ele estava muito cansado, ele e o Silas, e eles começaram a orar ali na prisão, e louvar a Deus. Pensa bem, louvar naquela situação, irmãos, é fácil louvar quando a conta está transbordando, né? Mas louvar assim, mas olha o que aconteceu, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Esse crente é o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que os inimigos dele diziam assim dele: este que tem transtornado o mundo chegou até nós. Oh, irmãos, o mundo tem que falar assim da gente, aleluia. Não é? Esse que tem transtornado o mundo. A Bíblia diz que através de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os seus lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam, só com o lenço do cara. Leva o lenço do cara. Eu não posso ir porque, né, eu não tenho como, não inventar internet, eu não tenho como ir lá, mas leva o meu lenço, toma, aleluia. Joga em cima do cara, lá vai o demônio, sai. Só... Irmãos, esse cara, como eu estou te falando, isso está à nossa disposição. Diga glória a Deus, não é? Um crente mais do que vencedor. Então, também ele era famoso no inferno. Sabia que o Paulo era famoso no inferno? Um dia, uns caras lá, uns 7 filhos de um sumo sacerdote, estavam expulsando demônios. E eles estavam expulsando demônios em nome de Jesus que Paulo pregava. Eles diziam assim para o cara: em nome de Jesus que Paulo prega. E expulsava o demônio. Só que o demônio, em vez de sair, veio para cima desses caras. E aí correu atrás dele, tirou a roupa deles e bateu neles. Ainda falou assim: nós conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? Então aqueles demônios conheciam o apóstolo Paulo, ele era famoso no inferno, não é? Um dia ele estava pregando, e já pela meia-noite, e tinha um cara sentado numa janela no 3º andar. Esse cara distraiu e caiu da janela, ele morreu, o nome dele era Eutico. O Paulo foi lá em cima dele, deu um abraço no cadáver.
deu um abraço no defunto, e o defunto ressuscitou. Não é? Que homem tremendo. E também a Bíblia diz que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele foi no céu, mas aí o Senhor falou para ele assim: você não pode contar o que você viu aqui ainda. E a gente ficou sem saber, mas ele foi. Que coisa tremenda esse cara. Irmãos, e outra coisa, o legado que esse homem deixou, a carta aos romanos, né, que é a culpada da reforma protestante. O Martinho Lutero, lendo a carta aos romanos, ele redescobriu uma verdade perdida, que o justo viveria pela fé e não por obras da lei. Então a igreja estava ensinando de uma forma errada que as pessoas tinham que fazer penitências, comprar indulgências para serem salvas. E o Martinho Lutero era um pregador disso, ele pregava isso, ele acreditava nisso. Mas ali, lendo a carta aos romanos, ele descobriu: está tudo errado, fomos enganados, isso é mentira. E aí ele fez ali as 95 teses, pregou na porta do castelo de Wittenberg, e aí começou essa revolução que é a reforma protestante. Culpa da carta aos romanos, quem está me entendendo? Irmãos, esse homem é incrível. Agora, Deus não faz acepção de pessoas. Como eu estou te falando, Deus não fez um cara muito especial, quase um super-herói, e nós todos agora somos a ralé, e a gente não pode fazer nada, o que o apóstolo Paulo falou. Não. Agora, o que fez a diferença? Essas atitudes que ele entendeu, essas coisas que ele praticou na vida dele, esses mistérios que ele descobriu, mas ele ensinou também. Não é? Ele não só descobriu, como ele ensinou para a gente. É isso que eu quero mostrar para vocês agora, em nome de Jesus. Quem quer saber? Quem quer ser um crente mais do que vencedor em todas as coisas? Seja lá o tamanho da tribulação. Não é? Ele mesmo diz: nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem perigo, nem espada, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é? Então, irmãos, não importa, se nós praticarmos essas coisas, nós seremos crentes mais do que vencedores. Aleluia, glória a Deus. Então deixa eu falar com você rapidamente aqui essas 3 coisas que ele descobriu e nos ensinou. Então a primeira coisa aqui: o que eu tenho que fazer, pastor? Primeira coisa que eu tenho que fazer para ser um crente mais do que vencedor, igual o apóstolo Paulo. Me conta o segredo dele, o que ele fez? Lá vai, vou te contar, tá pronto? Assentar. A primeira coisa que você tem que fazer é assentar, acredite se quiser, está escrito aqui, vou ler. Efésios 1:20 diz assim: Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à direita de Deus nos lugares celestiais. Então preste bem atenção. Depois que Jesus consumou a sua obra, a Bíblia diz que ele viveu, não é? Ele foi provado, tentado em todas as coisas, na verdade, e não cometeu pecado. E aí, porque ele era o único homem, o único ser humano que pisou aqui, que não pecou, ele cumpriu toda a lei para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. Quando ele cumpriu a missão dele aqui na terra, a Bíblia diz então que ele morreu no nosso lugar, e aí ele sentou à destra de Deus. Então, irmãos, qual é o significado de sentar? Quando nós concluímos um trabalho, a gente senta. Quem está comigo aqui? Né? Quando a gente conclui um trabalho, não é assim? A gente senta, porque concluiu. Então, a obra de Jesus foi concluída. Por isso que lá na cruz ele disse: está consumado, está feito, a obra dele está completa. Agora, veja bem, olha só o que aconteceu com a gente, ainda é Efésios 2:6. E juntamente com ele, Deus, juntamente com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Presta atenção, irmão, nós temos que entender isso. A vida cristã começa com o assentar. O cristianismo não começa com um faça, mas com um grandioso já foi feito. Isso que nós temos que entender. A obra já foi feita, nós temos que crer. Isso que o Paulo entendeu. Jesus já fez a obra. É igual lá em Gênesis, né? Deus faz toda a obra, começa a fazer a obra no domingo, começa a fazer a obra, primeiro dia, segundo dia, segunda-feira, terceiro dia, quarto dia, aí no 6º dia estava tudo pronto, glória a Deus, os mares, as florestas, os animais, irmão, coisa mais linda, tudo pronto, meu Deus do céu. Aí no 6º dia, na virada do 6º para o 7º dia, quem que ele criou? Quem que ele criou? O homem. Quando foi que o homem nasceu? Na virada do 6º para o 7º. Aí beleza, aí Deus no 6º dia, para a virada do 7º, o 7º é sábado. Aí ele cria o homem, ele faz um boneco de barro e assopra o zoe de Deus, a vida de Deus na narina do homem.
Aí o homem abre o olhinho, pá. Aí o homem já nasce igual a gente, né? Querendo fazer coisa, querendo fazer. Aí o que eu tenho que fazer agora, Deus? Aí Deus diz, hoje? Rapaz, é sábado, eu estou de folga. Você não tem que fazer nada, já está tudo pronto. Mas o que eu tenho que fazer? Desfrutar. Nós vamos comer churrasco, não é? Nós vamos assentar, não é? E vamos desfrutar de tudo que eu já fiz. Irmãos, é isso. A primeira coisa, a primeira grande revelação que nós temos que ter, gente, Jesus já fez a obra. Quem está me entendendo? Então, o apóstolo Paulo, entre outras coisas, ele entendeu o seguinte: rapaz, a obra está pronta. Jesus já fez, eu vou me assentar, porque ele está sentado à destra de Deus, porque a obra foi concluída. Deus me fez um com ele, eu morri com ele, fui sepultado juntamente com ele, a Bíblia diz. Ressuscitei juntamente com ele, estou assentado com ele, juntamente com ele nos lugares celestiais. Aleluia. Então, eu estou assentado porque está pronto. Então, o que o Paulo entendeu? Primeira coisa que ele entendeu: eu sou uma propriedade de Deus. Não é? Porque olha o que está escrito em Apocalipse 5:9: com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, povo e nação. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Como que você lida com a sua tribulação? Como que você lida com a sua dificuldade? Presta atenção. A primeira coisa que você tem que fazer, qual é? Você já sabe, qual é? Grita aí, qual é? Assentar. Então, a primeira coisa que você tem que saber, assentar. Agora, o que é assentar? É você entender, em primeiro lugar, rapaz, eu fui comprado, eu sou uma propriedade. Irmãos, eu comprei esse equipamento aqui, que me ajuda a pregar. Foi caro para mim. Irmãos, eu cuido dele, comprei até um caser para ele não machucar, não arranhar. Não é? É um objeto. Agora, você já pode imaginar que você foi comprado por um alto preço. Pensa bem, eu nem sei porque que ele pagou esse preço todo por mim, não é? Porque eu não acredito no valor que ele me dá, mas ele me comprou por alto preço. Irmão, eu sou dele. Quem está me entendendo? Olha um exemplo do Paulo, que a gente está mostrando o Paulo. Ele estava num grande naufrágio, ele era um prisioneiro naquele barco ali. Ele estava sendo levado para Roma como prisioneiro, tinha uma bola de ferro presa nele, ele estava lá, não é? Ele e o Silas presos, sendo levado para a prisão. Não é? E aí ele começa o naufrágio, o barco vai virar e vai morrer todo mundo. Tinham 276 pessoas ali. Aí olha só o que acontece, irmãos, os próprios marinheiros estavam pensando em tirar a própria vida, querendo se jogar no mar e desistir de tudo, desesperados. Aí o Paulo, que é um crente mais do que vencedor, igual você, diga aleluia, um crente mais do que vencedor, que sabe que ele é uma propriedade, ele fala assim: meu, pessoal, calma, fica tranquilo, pensa o escravo lá, o preso, o prisioneiro, o presidiário. Pessoal, calma, todo mundo fica tranquilo aí, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu pertenço, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e disse para mim que ninguém se perderá, somente o navio. Então o Paulo sabia no meio da tribulação dele, que ele era uma propriedade. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, você é uma propriedade, eu não sei se você se dá conta disso. Então quando o diabo vem te ameaçar, não vai dar certo esse negócio, você não vai conseguir, você está derrotado e tal. Você assim: Satanás, eu sei que você que não pode me tocar. Eu sei, você é o ladrão, porque a Bíblia diz, né? A Bíblia diz lá em João 10:10, né? Que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu sei que você é o ladrão, mas você não pode me tocar porque eu sou de Deus, eu sou uma propriedade de Deus. Ele me comprou por alto preço, pelo sangue de Jesus, aleluia. Então, o crente mais que vencedor, ele se assenta assim, não é? Na obra que Jesus já consumou na cruz. Ele sabe, por exemplo, que ele é uma propriedade. Outra coisa, ele sabe que ele é filho. O apóstolo Paulo diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, todo mundo pode me esquecer, mas eu sei que tem uma velhinha lá em Belém, né? Clara Meila também não vai me esquecer, né? Mas tem uma velhinha lá em Belém, a dona Miraci, né? Eu era um viciado em cocaína, irmãos. Deixa eu te contar essa. Eu não contei de manhã. Eu era um viciado em cocaína, drogas. Eu era um cara perdido, jogado fora, bêbado. E aí quando eu chegava em casa, né? Porque um dia eu fui visitar a minha mãe junto com a Meila, né? A gente já casado, com os meninos. Eu fui visitar minha mãe. Cheguei lá: mãe, me revele um mistério aqui. Toda vez que eu chegava de madrugada, a senhora tinha uma sopinha quente. Como é que era esse negócio? A senhora fazia a sopa na hora para mim? Como é que era esse negócio? Irmão, pensa, eu chegava tão bêbado que eu não conseguia abrir o cadeado do portão. E quando a minha mãe, que não dormia, ela disse: meu filho, deixa eu te contar. Quando você saía,
Você ia para um lado, eu ia para a tua cama. Eu me ajoelhava na tua cama. Eu já não conseguia mais nem orar, porque foram tantos anos, não é, de luta, tantos anos de sofrimento, que eu já nem conseguia orar, eu só chorava. E aí ela disse, quando você voltava, você dormia em cima das minhas lágrimas. Mas eu ficava ali, sem dormir e orando, até você voltar. Então se você voltava 4 horas da manhã, eu ouvia o cadeado batendo, porque você não conseguia abrir o portão. E quando eu ouvia o cadeado, eu descia, eu já tinha feito a sopa. Aí eu colocava a sopa no micro-ondas, né? E eu ia abrir o portão para você. E quando você entrava, a sopa estava quente. Esse é o mistério, a revelação do profeta. Aleluia. Sabe, irmãos, uma mãe nunca esquece o filho. Agora deixa eu falar uma coisa. O apóstolo Paulo entendeu isso. Rapaz, eu vou descansar. Eu não vou ficar apavorado diante da minha tribulação, diante do meu problema, porque eu sou um filho. Eu sou um herdeiro de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Meu Deus, a mesma herança que Cristo tem em Deus, eu tenho em Deus, porque eu estou em Cristo. Eu não sei se isso é bom para você, se isso é grande para você. Então, irmão, o apóstolo Paulo descansou porque ele sabia que ele era uma propriedade, porque ele sabia que ele era um filho, porque ele sabia também que ele era um santuário do Deus vivente. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem, vocês são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Irmãos, isso é tremendo demais, isso é tremendo demais, isso me emociona. Sabe, eu saber que o Deus Espírito Santo mora aqui dentro. Não somente isso, né? Porque eu ouço muitas pessoas falarem assim: nós somos a casa de Deus. Eu quero ser a casa favorita de Deus. Legal, essa música é legal, eu gosto dessa música. Mas, irmãos, a Bíblia diz que mais do que isso, nós somos um santuário. Deus nos considera tão santos. Por que isso? E Ele vem habitar em nós. Poxa vida, mas em mim, Senhor, porque eu sei que eu piso tanto na bola. Como que o Senhor tem coragem de morar nessa casa? Mas a Bíblia diz que Ele se fez pecado no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Ele me considera justificado, Ele me considera justo, Ele me considera santo. Por isso que Ele vem morar dentro de mim. Então escuta bem, onde você está, Deus está, o Espírito Santo está. Meu Deus do céu. Sabe, você chegou naquele lugar terrível. Chegou naquele lugar terrível. Mas aquele lugar é terrível, Senhor. Pastor, Deus não vai lá não. Irmãos, Ele está dentro de você. Quando você chega, Ele chega. Quando você vai embora, Ele vai embora em você, porque Ele está dentro de você. Aleluia. Não é? Então, o apóstolo Paulo descobriu essas coisas, essa revelação. Eu sou uma propriedade, fui comprado por alto preço. Eu sou um filho, sou um herdeiro. Eu sou o santuário do Deus vivente. Meu Deus, e outra coisa, eu sou um embaixador em nome de Cristo. Aqui ele entendeu. Lá em 2 Coríntios 5,2 fala que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Foi o Paulo que disse isso. E ele estava lá um dia pregando para umas pessoas, e tinha uma moça ali atrapalhando, a moça adivinhando, e ela ficava dizendo um monte de coisa, um monte de profecia. Aí o Paulo, pelo discernimento do Espírito, percebeu que não era um espírito profético, que era um demônio nela, não é? E ele, indignado, se virou e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, retira-te dela. Irmão, escuta bem, se você assentar, ou seja, Jesus já fez a obra, Ele já despojou todo o principado e potestade, dispôs o desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se você entende isso que já foi feito, meu irmão, você é uma propriedade, você é um filho. Olha só, você é uma autoridade aqui, você é um embaixador. Você vai ter coragem de mandar o demônio embora. Mas eu não sou perfeito, eu cometo erros. Não tem nada a ver com você, com a sua obra. Tem a ver com a obra que Ele consumou na cruz. Quem está me entendendo? Por isso que a primeira coisa, irmão, do crente vencedor é isso. Rapaz, a coisa já está feita. Quando eu nasci de novo, era sábado, não é? Era sábado, não é isso? Rapaz, eu nasci de novo. O Espírito Santo veio morar dentro de mim. O que eu tenho que fazer? Nada. O que eu tenho que fazer para ser filho de Deus? Crer. Jesus fala lá em João, né? 1:12, ele diz: todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem que recebeu o poder de ser feito filho? Quem recebeu, quem creu, a saber os que creem no seu nome. Então o que eu tenho que fazer para ser uma propriedade de Deus? Nada. Ele que fez, Ele me comprou por alto preço. O que eu tenho que fazer para ser uma autoridade de Deus na terra? Crer e mandar esse demônio que está ameaçando a minha família e os meus filhos e meu casamento ir embora. Quem está me entendendo? Então fala para mim aí, qual que é a primeira atitude
de um crente mais do que vencedor? Grita aí para mim, fala aí. Assentar. Você está assentado ou você está desesperado? Né? Você está assentado em Cristo ou você está com os cabelos da cabeça arrepiado, desesperado, correndo frango sem cabeça para tentar resolver a situação? Primeira coisa, irmãos, assentar, confiar que a obra já foi feita, aleluia. Em segundo lugar, para a gente avançar, agora sim, peraí pastor, mas eu não faço nada? Peraí, calma lá. Segundo lugar, é o andar. Diga primeiro, então, diga para mim, qual que é a primeira coisa que o crente mais do que vencedor faz? Que foi que o apóstolo Paulo descobriu em primeiro lugar? Assentar, assentar. Sou propriedade, sou filho, sou autoridade, não é? Sou herdeiro, sou santuário do Deus vivente. Onde eu estou, Deus está. Amém, queridos? Por isso que a gente não está dependente de alguém, sabe? Aquela dependência, né? De o pastor poderoso. O pastor poderoso que vai orar por mim. Eu posso orar por você, irmão. Mas você tem livre acesso à sala do trono pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Você também é um crente mais do que vencedor. Glória a Deus. Você também está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Não é? Tá bom, então a segunda coisa aqui, andar. Eu estou mostrando para vocês a carta aos Efésios. Então a primeira parte da carta, do capítulo 1 até o 3, só fala sobre isso, sobre assentar. Ou seja, tomar posse do que Jesus já fez, crer na obra dele. Entendeu? A partir do capítulo 3 vai falar do andar, ou seja, o meu testemunho na vida cristã, com as minhas práticas, sabe, as minhas práticas. E aí, lá no capítulo 6, é a outra parte que eu vou falar aqui agora. Quem está comigo ainda? Então, qual que é a segunda coisa que o crente vencedor faz? Andar. Olha o que diz aí Efésios 5:2. Andai em amor. Meu Deus. Como é esse amor? Como Cristo também vos amou. Então, quer dizer, amem uns aos outros, como Cristo amou vocês e a si mesmo se entregou por vocês. Ok, queridos? Então, aqui é o testemunho de vida. Amar, olha só, andar em amor como Cristo nos amou. Irmão, sinceramente, não responda, por favor. Só considere essa pergunta. É possível eu amar alguém? Eu não estou falando da mamãe, né? Da mamãe, dos meus filhinhos, né? Só deles, né? Porque é fácil amar a mãe, amar os filhinhos, o papai. Eu estou falando de amar o irmão, amar o próximo. Amar aquele irmão problemático, né? Como tem se falado muito por aí hoje, né? Tóxico. É uma desculpa. Não, olha, irmão tóxico, irmão que tem de gente tóxica. Ou seja, o cara já não tem direito, ele já não ama mais ninguém, né? Porque todo mundo para ele é tóxico. A desculpa dele de não amar, irmão, se Jesus pensasse assim, deixa eu te falar assim, uma palavra bem comum, nós estaríamos lascados. Pensa um cara tóxico que era eu. E Jesus me amou quando eu estava perdido nos meus pecados e delitos, não é? Então veja bem, é possível amar o próximo como Cristo me amou? Antes de eu responder essa pergunta, deixa eu colocar mais lenha na fogueira. Olha como que Jesus amava. Lucas 6:27, quer ver? Me acompanha aqui no telão. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, foi Jesus que diz isso, amai os vossos inimigos. Aí, Senhor, o Senhor está complicando a minha vida. Amar o meu inimigo. Que mais? Não somente isso. Fazei o bem aos que vos odeiam. Piorou. Tem mais coisa? Tem. Bendizei, ou seja, falem bem aos que vos maldizem. O cara fala mal de você lá no Instagram, né? Não curtiu a sua foto. Que? Não curtiu a minha foto? Não só não curtiu, como deu um dislike. Mas a Bíblia diz, bendizei, fale bem dele, curta dele. Não acredito, curte a foto dele? Dá um like para ele. Bendizei aos que vos maldizem e orem pelos que vos caluniam. Então, irmãos, isso é o andar. Agora, veja bem, a primeira coisa que eu faço é sentar, confiando na obra de Jesus. A partir daí, eu posso andar, e aí as pessoas vão ver Jesus em mim. Quem está me entendendo? O que acontece muitas vezes, a pessoa nem sabe esses princípios do assentar,
e já começa a vida cristã, e ela já é ensinada assim, né? Que ela tem que fazer, para de fumar, para de beber, para de fazer isso, para de fazer aquilo, agora tem que fazer assim, agora é assado, não é desse jeito, e o cara vai se encaixando, e vai, não é? Só que, irmãos, ele não está entendendo nada, tudo é uma obra externa ainda. Ele não sabe, pelo menos ele não tem a revelação de que ele é filho, que ele é uma propriedade, que o Espírito Santo mora dentro dele, que ele é uma autoridade em nome de Cristo na terra. Ele não sabe nada disso, ele não entendeu nada da obra consumada de Jesus na cruz. Ele está andando na marra. Esse cara consegue amar como Cristo amou a igreja? Não consegue. Agora a pergunta: é possível amar, irmãos, com esse padrão de Jesus? O que é que vocês acham? Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O verbo aqui, amai é imperativo, é ordem. Então não é uma sugestão, amai é ordem. Tá. Então Jesus me manda amar meu inimigo, fazer o bem ao que me odeia, falar bem do que fala mal de mim e orar pelo que me calunia. É isso? É. Mas é possível obedecer isso? Irmão, se não fosse possível, seria a maior injustiça da Bíblia. Quem está me entendendo? Como é que Deus espera uma coisa de mim que eu não sou capaz de fazer? Como é que Ele me dá um mandamento que é impossível para mim? Agora eu vou te responder uma coisa. Como então, pastor, é possível a gente fazer isso? A gente andar na terra depois que a gente assentou, não é? Depois que a gente assentou, como que eu posso andar na terra? Como que eu posso viver o testemunho de Cristo na minha vida? Como? Irmãos, está aqui o segredo. O apóstolo Paulo descobriu isso também em Efésios 3:20, ele diz assim, olha: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Como que você vai conseguir amar o inimigo? Como que você vai conseguir falar bem do que fala mal de você? Como que você vai conseguir orar pelo que está perseguindo você? Como que você vai fazer o bem a quem está fazendo mal para você? Como? Só tem um jeito, irmãos, é através do poder que opera em vocês. O Espírito Santo é em vocês. Quem está me entendendo aqui? Está aqui, Romanos 5:5, o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu não consigo amar com esse amor terreno, carnal, não consigo. Agora, se o Espírito Santo vive em mim, se eu cultivo o relacionamento com o Espírito Santo, irmão, eu vou conseguir amar com o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Então você já tem esse amor. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que cultivar o relacionamento com o Espírito Santo, não é? Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar em você. Irmão, eu acho que o crente pensa assim, rapaz, eu quero ser cheio do Espírito Santo, então eu só tenho um pouquinho dele. Peraí, mas o Espírito Santo não é uma pessoa? Então ele só te deu um dedo dele. Ou então ele só te deu um pouquinho. Irmãos, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar inteiro na sua vida. Agora, deixa eu tentar te fazer entender. É assim, ele está dentro de você. Olha, presta atenção, ele está dentro de você. A questão é, ele flui de você. Isso que é ser cheio do Espírito Santo. Eu gosto de dar o exemplo da semente, né? Pensa numa semente de abacate. Quem está comigo ainda aqui? Olha para mim, pensa na semente do abacate. Aí ela está ali, não é? Aí você planta aquela semente. Irmãos, o que é que vai acontecer lá dentro da terra? Se você tirar aquela semente depois de alguns dias, você vai pensar que ela morreu, ela vai estar toda podre. Mas o que aconteceu na verdade? A casca daquela semente ali, ela apodreceu, não é? E na verdade a semente por fora, ela está ficando podre mesmo. Por quê? Porque a vida vai ter força para sair de dentro dela. Quem está me entendendo aqui? O que é ser cheio do Espírito Santo? Irmãos, é mortificar a carne, para que o Espírito flua de mim. Quem está me entendendo? Olha o que o apóstolo Paulo fala de uma forma bem prática, para a gente ser cheio do Espírito Santo. Ele fala assim, coloca aqui para mim Efésios 5:18. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Você está entendendo que é só sendo cheio do Espírito Santo que você vai conseguir andar a vida cristã de um mais que vencedor? Quem está me entendendo? Agora olha só, olha o que ele fala, de uma forma bem prática: enchei-vos do Espírito. Como? Primeira coisa, 19. O que é que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Me ajuda aí. Falando entre vós com salmos. Ou seja, eu quero ser cheio do Espírito Santo, então eu vou conversar com Alan. Beleza, a gente vai conversar sobre a mídia,
para a gente melhorar a mídia, mas também eu vou conversar com ele sobre a palavra. Então ali o que eu meditei na minha Bíblia, o que eu li na minha Bíblia, eu vou conversar com ele. Quando eu estou conversando sobre, falando entre vós com salmos, ou seja, a palavra, eu sou cheio do Espírito Santo, ou seja, o Espírito flui da minha vida, aleluia. Aí eu vou conseguir amar com o amor dele. Ele continua, ele diz, olha, dando sempre graças por tudo. Então outra coisa que te faz ser cheio do Espírito Santo, faz a vida do Espírito Santo fluir de você, o que é? Gratidão, não é? Gratidão. Por isso que o apóstolo Paulo está lá na prisão, e ele está louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, obrigado, a gente vai morrer amanhã, não é? Já fui sentenciado à morte, mas deixa eu aproveitar esses últimos momentos para te adorar, para louvar o Senhor, obrigado, porque nós chegamos até aqui, pregamos o evangelho para o carcereiro, aleluia, ele converteu, Senhor, valeu. Irmãos, Deus não resiste a um coração grato, e o Espírito Santo começa a brotar da gente, quando a gente agradece, quando a gente tem uma atitude de gratidão. O contrário também é verdadeiro, o coração murmurento, bloqueia a ação do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo não foi embora de você, ele está aí, mas ele não flui. Lembra do abacate? A vida está lá dentro do abacate, mas você não planta, a casca não morre, fica lá olhando para o caroço do abacate o tempo todo, não tem como sair a vida, porque está muito dura a casca. A casca tem que morrer. O grão de trigo caindo na terra, ele tem que morrer para ele germinar. Diga glória a Deus. Ele fala outra coisa, no 21 ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então olha só as coisas que faz a gente ser cheio, a gente falar a palavra entre nós, a gente dar graça por tudo, a gente se sujeitar uns aos outros, a gente ter um coração submisso, isso faz o Espírito Santo brotar da gente, diga aleluia. Então qual que é a primeira coisa de um crente mais do que vencedor? Assentar. Aleluia. Jesus já fez, eu vou descansar. Eu vou confiar nele. Eu já sou filho, eu já sou herdeiro. Amém, queridos? Agora, não somente isso, agora eu vou andar, mas eu vou andar cheio do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, e todos vão ver a vida de Jesus em mim. E por último, para a gente orar, quero orar por você. E por último, diga ficar firme. Diga sentar. Diga andar. Diga ficar firme. Interessante, aí sim, então, Efésios, do capítulo 1 ao 3, só sobre o assentar, só sobre a gente tomar posse do que Jesus já fez. Do 3 até o 6, a nossa vida prática. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Ele vai falando várias coisas ali, ou seja, ações nossas, sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar na vida cristã, cheio do Espírito Santo, aleluia. Mas a partir do 6, ele, faz uma advertência. Vocês estão muito bem, vocês entenderam que a obra está feita e vocês sentaram à direita de Deus em Cristo Jesus, maravilha, vocês estão andando na vida cristã, cheios do Espírito Santo e manifestando os frutos do Espírito Santo, glória a Deus, maravilha. Agora, falta uma coisa, vocês precisam ficar firmes. Vocês não podem deixar o diabo enganar vocês. Irmão, isso aqui é muito. Olha, eu sou pastor há 25 anos. Eu já vi muito crente nascer de novo. Eu já vi muito crente começar a entender isso. Rapaz, Jesus já fez, eu vou assentar juntamente com ele. Não é? Beleza. Já vi muito crente começando a manifestar os frutos do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, o domínio próprio. Eu já vi muito crente crescendo. Mas, irmão, já vi muito crente, sabe, não ficando firme, se deixando enganar por Satanás e regredindo todo o processo. Quem está me entendendo aqui? Então vamos lá, diga ficar firme, diga assim, assentar, diga andar, diga ficar firme. Agora olha só, vamos lá, Efésios 6, versículo 10 e 11. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. De novo, aí ele vai falar várias vezes, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, ele vai continuar, ele vai dizer aqui assim, no 13, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir. Primeiro ele diz, ficar firme. Depois ele diz, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. De novo no 14, estai firmes. Então são várias vezes. Ele está falando assim, não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te enganar. Fica firme. Então olha aqui para mim, irmãos. Qual é o segredo? O apóstolo Paulo não está dizendo assim, olha, cuidado só com as tentações do diabo para vocês não caírem em pecado. Isso a gente tem que ter cuidado mesmo.
Vigiar. Mas o que ele está falando aqui a palavra que ele usa no grego aqui, quando ele diz ficar firme, não é uma palavra que dá uma noção de conquistar algo, é uma palavra que dá uma noção de manter o que já foi conquistado. Eu vou repetir, que isso aqui é muito importante. Ficar firme aqui não é conquistar algo, não, é manter o que já foi conquistado. O que o diabo está fazendo na sua vida, escuta aí, se você perdeu toda a palavra, mas se você ouviu o que eu vou te falar agora, isso vai fazer muita diferença. O que o diabo quer fazer na sua vida é fazer você acreditar que é você que está fazendo tudo, que é você que você está fazendo as coisas na força do seu braço. É fazer você deixar de acreditar que já foi feito, que já foi conquistado. Está entendendo? Eu lembro uma vez, os nossos filhos são tudo casados agora, o mais velho está com 30 anos, a gente já tem 3 netos, não parece, né? Um cara tão novo com 3 netos, né? Se bem que uma está ainda na barriga, né? Mas eu lembro a gente passando uma tribulação com um dos filhos ali, meu Deus do céu. E aí eu fui ler minha Bíblia, e Deus falou assim no meu coração: você não criará filho para calamidade. Irmãos, isso não é uma promessa, isso já foi conquistado por Jesus na cruz. O crente mais do que vencedor não vai criar filho para calamidade. Aí então eu entendi, Satanás está querendo me enganar. Ele está querendo dizer assim: olha aí, teu filho vai te envergonhar, você falhou, você fracassou. Aí eu entendi, não, a obra já foi feita. A Bíblia diz, bendito o fruto do meu ventre, né? Melhor, da Meila, né? Então, não, eles são abençoados. Não, eles não vão ser abençoados, eles já são abençoados. Eles não vão ser criados para calamidade. Irmãos, essas coisas já são nossas, porque a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, nós não vamos ser, se a gente for muito bonzinho, a gente vai ser abençoado. Nós já fomos. Irmão, já está na nossa conta, é só sacar. Quem está me entendendo? Entende? É só sacar. Agora, como que a gente saca? É pela fé. Não, é meu, eu já tenho. Por exemplo, aqui, olha, fica comigo, não olha para eles não. Olha para o mais bonito, sempre foca no mais bonito, no mais lindo. Pastor, mas o meu caso, por exemplo, é finanças. O meu caso é finanças? Então deixa eu te falar uma coisa. Olha o que a Bíblia diz: que ele se fez pobre no seu lugar, para que ele, mesmo sendo rico, ele se fez pobre no seu lugar, para que pela sua pobreza você se tornasse rico. Eu não sei se você está entendendo que você é rico. Peraí, pastor, mas a minha conta não diz isso. É porque você não foi sacar ainda, é porque você não tomou posse do que Jesus já conquistou. Então, essa ideia de ficar firme é assim, não, é meu, eu já tenho, eu já fui abençoado, isso já está na minha conta. Sai daqui, Satanás, para de querer me mentir, porque eu não estou tentando tirar nada de você, porque você não tem nada, porque você foi completamente despojado. A Bíblia diz que Jesus despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Então Satanás, o que era o despojo? Quando o exército vencia o outro, ele tirava tudo dele. Era o despojo da guerra. Satanás foi despojado, ele não tem nada. Entendeu? Então Jesus já conquistou essas coisas por nós. Então isso é uma revelação do crente mais do que vencedor. Aleluia, vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque está escrito: aonde eu colocar a minha mão, prosperará. Está escrito. Peraí, pastor, mas esse texto que o senhor está falando é: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto do teu ventre, onde vocês colocarem a mão, prosperará. Mas irmãos, quando Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz, e Deus nos considerou justificados, irmãos, todas essas bênçãos são nossas. A Bíblia diz que Ele nos libertou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição no nosso lugar. Aleluia. Então essas bênçãos já são nossas. Eu só tenho que tomar posse delas em nome de Jesus. Diga comigo: assentar. Diga comigo: andar no Espírito. E diga comigo: ficar firme. Satanás não vai me enganar,
porque eu já sou uma bênção. Aleluia. Eu já sou mais do que vencedor. Faz uma cara de mais do que vencedor aí, crente. Não é? Então não é para a gente ficar olhando para o apóstolo Paulo e dizer: meu Deus, esse cara é um super-herói, ele é um dos 4 fantásticos, coitado de mim. Não. Jesus disse: se vocês crerem em mim, vocês farão também as obras que eu faço, e obras maiores farão. Mas eu tenho que crer, eu tenho que tomar posse em nome de Jesus. Aleluia. Fique em pé no seu lugar, glória a Deus.